Matemática do Vigor! E aí, pessoal, bom dia, bom dia. Bom dia! Todo mundo bem? Bione levou o passador de slide para ele? Bione levou o passador de slide para ele? Eu conheço essa figura já. Eu conheço. E aí, minha gente, tudo bem? Rapaz, fazer Enem, socorro. Ninguém merece. Mas é bom, né? Faz parte. Olhe, dentre dos 4 temas que mais caem em geografia, globalização está entre eles. E, na verdade, eu não podia deixar de colocar a globalização, porque, além de ser uma questão certeira, só para vocês terem ideia, no Enem 2018, caíram 4 questões referentes ao mesmo tema. Então, é certo que o que eu vou dizer aqui vai estar no vestibular. Tudo bem? Vai estar no primeiro dia de Enem. Olhe, já começo lhe dando uma dica importante. Me escute. Quando você for fazer a prova do primeiro dia, não faça tudo de humanas, depois tudo de linguagens. Alterne entre 15 e 15. Ô Ian, por que eu vou fazer 15 questões de humanas, depois 15 questões de linguagens? Lembre-se da TRI. Quando uma questão é difícil no Enem, você viu, ela é difícil. Eu enfrento ou eu pulo? Eu pulo. Se eu alterno entre 15 e 15, no final só vai ter o que é difícil de humanas e o que é difícil de linguagens. Moral da história, a chance da sua TRI ser favorável é maior. Agora, Ian, por que danado tu escolheu globalização? Eu vou lhe explicar por que eu escolhi globalização. Veja, pense comigo. Se a gente estivesse em 1920, Gil do Vigor ia participar de um programa e você não ia ver, porque não era televisionado. E ele ia fazer o doutorado nos Estados Unidos e isso aqui não ia acontecer. Tu concorda comigo? Tu concorda? É a globalização que permitiu que o cara, fazendo doutorado de economia nos Estados Unidos, se importasse socialmente com o Brasil. Tu entende a lógica? Tu entendeu? Mas afinal, globalização é o quê? É de comer. O que danado é globalização? Então, deixa eu te contar. Tem 2 conceitos que eu adoro. E esses conceitos são muito úteis para você entender. Vê, globalização é a redução relativa das distâncias geográficas. Tu entende na beleza que é? Veja, pensa comigo. Hoje, tu consegue se comunicar com a pessoa em Londres, é ou não é? Tu concorda comigo? Veja, hoje, Gil do Vigor consegue preparar um aulão em Recife, estando lá. Tu entende? É como se o mundo tivesse ficado mais pertinho. É como se o mundo tivesse ficado mais grudadinho. Pensa comigo, a gente saía das cavernas para caçar a comida, pegava a comida e voltava para a caverna. Tempos depois, a gente saía da caverna, entrava no supermercado, pegava a comida, botava no carrinho e voltava para a caverna. E hoje, a gente da caverna pega o celular, tuf, e a comida chega na caverna. Veja, é impressionante como os modelos e sistemas de economia e cultura estão cada vez mais rápidos e mais acelerados. A globalização deixou o mundo mais pertinho. Afinal de contas, a quantidade de gente que a gente conhece ao redor do mundo está cada vez maior. Se você tem rede social, eu imagino que alguma pessoa de outro país lhe segue, ou você segue uma pessoa de outra pessoa, de outro lugar. É ou não é? Concorda? Concorda ou discorda? Então, que negócio arretado, o mundo está mais pertinho. Globalização, a redução relativa das distâncias geográficas. Só que esse conceito, ele tem uma finalidade mais social, que costuma muito cair no Enem. Por exemplo, quando é uma questão sobre Milton Santos, uma questão sobre Balma, costuma cair esse termo. Agora, Ian, e esse outro conceito? Globalização é o processo de internacionalização do mundo. Lá pelo século XIX, o Brasil viveu uma crise bem grande. Essa crise afetou a França? Não. No início do século XX, o Brasil viveu uma crise bem pequenininha, lá por 1910. Essa crise afetou a Alemanha? Não. Só que hoje em dia, uma crise econômica em Taiwan interfere na Argentina. Hoje em dia, uma crise econômica em Trinidad e Tobago, Togo, Zimbábue, interfere na economia mundial. Pelo processo internacional de economia, todos os países estão economicamente entrelaçados. Agora vê,
Ian, entrelaçado quer dizer que eles estão participando igual? Não, de jeito nenhum. Cuidado com isso, tudo bem? Ok? Aí, vem cá, Ian, me diga uma coisa. Vou te dizer, vê, quais são os principais conceitos de globalização? Eu vou lhe contar os principais conceitos. Vê, o rolê é o seguinte, deixa eu lhe contar. Tem que avisar aqui para a produção que o meu slide travou. Eu estou mexendo aqui, produção. Viu, produção? Socorro, Cecília, Rodrigo, me salvem. Enquanto a produção não aparece aqui, que meus slides pararam de se mexer, a gente segue adiante, tudo bem? Aê, foi. É só falar o nome Rodrigo, Cecília que funciona. Vê, presta atenção. E agora funcionou de tudo. Quando é que isso vai bombar? Pensa comigo. Durante o século XX, o mundo viveu um sistema de guerra fria. O mundo estava dividido em dois. É por isso que a gente diz que temos uma visão bipolar do mundo. É ou não é? O Oriente socialista e o Ocidente capitalista. É ou não é? Em 1989, o Muro de Berlim, que havia sido construído em 1961, cai. Esse muro caiu. É o esfacelamento do leste europeu. Esse sistema da União Soviética, em 1991, deixa de existir. Aí, muito provavelmente, você viu que o mundo, ele é o quê? Multipolar, é ou não é? Eu trouxe para você, unimultipolar. Oxente, como assim? Se uma questão for difícil no Enem, ela não bota multipolar. Ela coloca unimultipolar. E o que danado é isso? Vou te explicar. Aqui, o mundo ele é bipolar por quê? Porque eu tenho dois polos, é ou não é? Só que esse conceito aqui, gente, são dois polos em duas vertentes. Na economia, são dois polos, sim. É socialismo e capitalismo, é ou não é? Só que no sistema militar, não são dois polos também? É o lado capitalista, liderado pela OTAN, e o lado socialista, liderado pelo Pacto de Varsóvia, é ou não é? Caiu a União Soviética em 1991, caiu. E agora? O mundo ele é multipolar, anote, na economia. Porque agora os blocos econômicos vão ser a faceta. O mundo ele é multipolar, porque agora pequenos países vão se juntar e vão dizer assim, olha, a gente aqui, se for só a gente é fraquinho. Mas se a gente se juntar, dá para fazer uma frente. Dá ou não dá? Só que pensa comigo agora, e esse UNI é o quê? Raciocina comigo. Após a queda da União Soviética, durante o início desse novo século, tem alguém capaz de enfrentar os Estados Unidos? Não. Então o mundo é unipolar na economia. No sistema militar. E multipolar na economia. Faz sentido ou não faz? Faz sentido? Não é à toa que no Enem 2020, a questão, o texto de apoio era até de Eric Hobsbawm, do livro Globalização, Democracia e Terrorismo. De 1991 até 2005, é quando os Estados Unidos vai mais expandir suas bases militares. Faz sentido ou não faz? Não tem ninguém para fazer frente, então eu vou para cima. Tudo bem até aí? Tudo bem, né? Beleza. Quais são as principais características da globalização? Primeiro ponto é que essa economia ela é internacionalizada. É a expansão, anote aqui, é a expansão das multinacionais. Tudo bem? É a expansão das multinacionais. Elas vão crescer em todo o globo. Só que olha para cá, a expansão das privatizações. Cada vez mais os estados perdem força e as empresas privadas ganham lugar. Tudo bem até aí? Na América Latina, por exemplo, em 91, teve o Consenso de Washington, uma carta de recomendações dos Estados Unidos para a América Latina aderir ao neoliberalismo. Nesse Consenso de Washington, que sempre está no Enem, se discute sobre redução do tamanho do Estado, privatizações e completamente desmantelamento das regulamentações trabalhistas. Tudo bem? Aí, só que olha isso aqui, padronização cultural. O Enem pode colocar, inclusive, como aculturação. Porque pensa comigo, se empresas de moda, de marca, de um país começam a estar em todos, é a linha estética dessa empresa, daquele um país, que está em todos. É ou não é? Concorda comigo? Afinal de contas, nós recifenses, é ou não é? Nós temos termos maravilhosos, como, por exemplo, o termo heterotop. É ou não é?
Veja, você olha para um indivíduo e diz, este é um exímio, um clássico heterotop. Não é verdade? Porque há uma padronização cultural. Você olha para ele e fica, é isso aí. Faz sentido ou não faz? Tudo bem? Agora, olha isso aqui. Comunicação e transporte. Eu quero que todo mundo entenda que a máxima da globalização é comunicação e transporte. Me escute, em 1987, se eu não me engano, 82, foi lançado um filme chamado De Volta para o Futuro. Alguém já viu esse filme? Levanta a mão, por favor. No filme De Volta para o Futuro 2, Marty McFly, ele viaja no tempo de 1987 em direção ao futuro, 2015. E no futuro, em 2015, os carros são voadores, os skates são flutuantes, as jaquetas secam por si só. Mas na casa das pessoas tem um telefone residencial. Tu percebe que o futuro imaginado é completamente diferente do futuro realizado? A gente no século XX imaginava que a gente iria mais rápido para os lugares. Só que o século XXI mostrou que a gente nem vai. A globalização, ela investe primordialmente em duas coisas: comunicação e transporte. Comunicação e transporte. Eu quero me comunicar da maneira mais rápida, mais eficaz possível. Tudo bem até aí? Tudo bem, né? Beleza? E claro, essa economia internacionalizada, ela é baseada nos blocos econômicos. Ei, olha o distrator. Todo mundo sabe o que é distrator? Olha para cá, viu? Todos os blocos econômicos foram criados após 1991. Verdadeiro ou falso? Falso, porque tem um que não é. Benelux, Bélgica, Luxemburgo e Holanda. Depois a SECA, Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Depois o Mercado Comum Europeu, que depois vira União Europeia. É o único que não é. Mas a maioria é, porque é a base, é a tônica da globalização. Tudo bem até aí? Tudo bem, né? Aí, ó, vê. Presta atenção. Qual é o rolê? Tá vendo esse cara? Tá vendo esse cara? O nome dele é Milton Santos. Geógrafo, negro, baiano. Milton Santos, perguntaram para Milton Santos, como é a vida de um cientista? Ele disse que era muito difícil ser negro e que era muito difícil ser cientista. E a soma dessas duas coisas dão o que dão. Milton Santos escreve um dos livros mais célebres aqui do Brasil, que é Por uma Outra Globalização. E você precisa conhecer esse livro, porque ele é a base fundamental das questões de globalização do Enem. Tudo bem? Milton Santos, ele vai dividir a globalização em 3 etapas. São essas 3 etapas. Primeira etapa, a globalização como fábula. Por que a globalização como fábula? Pensa comigo, a gente passa o século XX todinho em grandes guerras. De 1914 a 1918, Primeira Guerra Mundial. De 1939 a 1945, Segunda Guerra Mundial. A partir de 1945, a Guerra Fria. Veja, em 1957 a gente lança um satélite para o espaço, o Sputnik. Só que depois a gente quer explodir o coleguinha. Aí do nada a gente para de se explodir para dizer, ei, vamos viver sem fronteiras. Então, a globalização como fábula é a maneira como ela foi vendida para o mundo. Todo mundo disse, meu amigo, a gente está dizendo que todo mundo se ama, que coisa linda, topo. Só que Milton Santos diz que a globalização como fábula, ela esconde dentro dela uma fábrica de perversidade. 16 países são responsáveis por 80% do carbono emitido para a atmosfera. O sistema que a globalização vive é baseado em um dos conceitos mais importantes que você vai ter para a sua concepção de trabalho. Se você não sabe, as 45 questões de humanas são norteadas por 2 temas: cultura e trabalho. E você precisa conhecer a divisão internacional do trabalho. Se você gosta de história do Brasil, você provavelmente lembra do Pacto Colonial, que dizia que a colônia vai mandar a matéria-prima para a metrópole. E a metrópole devolve produto manufaturado. Quem é que está lucrando aqui? A metrópole ou a colônia? A metrópole. Na divisão internacional do trabalho, segundo Milton Santos, para países desenvolvidos, países com dinheiro, viverem esse mundo lindo da globalização,
vão ter países subdesenvolvidos no Sudoeste Asiático ou na África Subsaariana sendo mão de obra barata para que esse produto chegue a quem tem dinheiro. A globalização, ela parece ser linda, mas tem muita gente sofrendo em condições análogas à escravidão para que poucos países vivam esse sonho chamado globalização. Aí eu vou lhe fazer uma pergunta. Você acha que a globalização atenua, reduz, diminui a desigualdade social ou aumenta? Aumenta. A ideia da globalização como algo maravilhoso é uma fábula. E ela esconde dentro dela essa fábrica de perversidade. Entretanto, Milton Santos escreve uma terceira parte. Você acha que Milton Santos vai dizer a globalização é ruim, tem que parar? Inclusive, no Enem 2021, a alternativa A era que a globalização é algo genuinamente de negação. Não. Milton Santos defende a globalização como ela deveria ser. Afinal de contas, ela trouxe pontos positivos. Entenda, nenhum teórico nega os benefícios da globalização. Nenhum teórico nega os benefícios da globalização. Tem 600 pessoas aqui hoje e tem um mundo inteiro naquela câmera ali atrás de vocês. Veja, a globalização permitiu que jovens que não tivessem a oportunidade de estar aqui hoje estão ali assistindo, que nem você, essa aula. Globalização é defendida por Milton Santos, entretanto, de formas diferentes. Acredite numa globalização democrática, numa globalização que atenue as desigualdades sociais e não aumente, que dê acesso a todos, como a gente está tendo nessa aula de hoje. A globalização permite que um cara do Nordeste, fazendo doutorado nos Estados Unidos, consiga fazer um projeto social que ajude tanta gente. Milton Santos não nega a globalização. Aí a gente vem aqui para uma questão. Olha para cá, viu? Olha para cá todo mundo. Presta atenção. Vamos às regras. Regras. Primeira regra. Quem aqui já passou pelo sofrimento? Marquei B, mas eu acho que é D. Aí muda para D. Levanta a mão. Está proibido. Proibido. Marcou, não muda. É estatístico. Tudo bem? É estatístico. Quem muda, erra. Ok? Tudo bem, né? Tudo bem? Pronto. Ei, próximo ponto. Próximo ponto. Quando você estiver fazendo questões do Enem, vai ter o enunciado, que agora você chama de comando. Sabe por quê? Porque ele está mandando você fazer. Se o comando tiver assim, ó, de acordo com o texto, limpar o salão, que é o termo correto para tirar a catota, é positivo. Você vai dizer que é negativo? Porque o texto está dizendo que é bom. Tudo bem? Então esse é o primeiro tipo de comando. Cuidado. Leia primeiro o comando, depois o texto. Agora eu coloquei aqui, ó, 4 alternativas importantes para você entender. Aí vem para cá. Com relação ao espaço mundial, o processo de globalização provoca uma homogeneização da produção e do consumo em nível global. Porém, esse processo não é uniforme em todo o planeta. Desse modo, pode-se afirmar que a globalização resultou melhoria da qualidade de vida da população periférica. Verdadeiro ou falso? Bizarramente falso. Absurdo. Aí, ó. Utilização de mão de obra com baixa qualificação profissional. Perfeito. E esse é o distrator, viu? Esse é o distrator. Olha assim, a situação da desigualdade social entre diferentes regiões. Verdadeiríssimo. Verdadeiríssimo. Tudo bem até aí? Todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu, né? Aí olha para cá agora. Eu queria me despedir. Eu gostaria de me despedir, mas eu não podia deixar de falar. Me escute. Uma das pessoas que eu acho fantástico, que eu admiro, foi o presidente da África do Sul chamado Nelson Mandela. De todas as célebres frases que ele fala, uma eu acho muito importante para quem é estudante. Nossas esperanças se tornarão realidade. Nelson Mandela disse isso depois que ele passou 28 anos na prisão. 28 anos. Ele saiu da prisão direto para ser presidente da África do Sul. E eu espero, eu torço muito, que as esperanças que você tem aí com você, no seu coraçãozinho,
aquela conversa que você fala só com você no quarto antes de dormir, que é aquela mistura de vontade e medo de não conseguir, eu torço que as suas esperanças se tornem realidade. Desejo para vocês uma ótima prova. Tchau, galera! Valeu! Matemática do Vigor!